O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tire de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Só até aqui, meus irmãos, façamos a leitura. Façamos a oração, perdão. Gracioso Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esta primeira parte de adoração. Te pedimos que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração como uma oferta agradável ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite, para juntos louvarmos ao Senhor, orarmos, glorificarmos o Teu santo nome. E também, Pai, para juntos ouvirmos a Tua palavra falando ao nosso coração. Deste modo, Senhor, eu rogo, te pedindo que o Espírito Santo use meus lábios e minha vida para a nossa edificação mútua. Que todos nós sejamos edificados, fortalecidos pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar e não o que queremos ouvir. Fala conosco por amor do Teu nome e por amor da Tua amada e santa igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Brenda, dá só um pouco de retorno aqui, se possível. Não estou conseguindo ouvir muito minha voz. Meus queridos irmãos, eu não sei se todos aqui conhecem a história de Israel, ou como Israel ele se desenvolveu como uma nação. Toda a história de Israel começa com o chamado de um homem, sem o qual eu não posso fazer menção ao fazer exposição aqui de Êxodo, capítulo número 12. Quantos aqui conhecem Abraão, o pai da fé? A maioria conhece. Hã? Eu creio que todos aqui já ouviram falar de Abraão em alguma pregação ou fazendo a sua leitura de ordem sequencial da Bíblia. É inevitável, ao lermos as Escrituras ou passarmos algum tempo em uma igreja séria, não ser mencionado o nome deste homem. Porque é por meio de Abraão
que surge uma das maiores nações do mundo, que até hoje Israel é importantíssimo para o nosso mundo. Abraão é um homem que foi chamado por Deus. Abraão creu no chamado do Senhor e seguiu segundo aquilo que era a orientação do nosso Deus. O nosso Deus saiu guiando Abraão pelos lugares e conduziu ele à terra chamada de Canaã. E ali em Canaã, o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo que iria entregar aquela terra aos seus descendentes e que faria Abraão pai de muitas nações. Só que tem um porém: Abraão era casado com uma mulher que era estéril, ou seja, ela não podia gerar filho algum. E aí vem um questionamento que todo ser humano com 2 ticotecos na cabeça consegue fazer. Como então eu serei pai de uma grande nação se a mulher com quem sou casado não consegue gerar filhos? É uma pergunta válida. E diante dessa pergunta, o que é que acontece? Abraão e Sara se precipitam no percurso de tal modo que Sara entende o seguinte: Deus vai fazer você pai de uma grande nação através de outra mulher. E aí entrega a sua escrava egípcia chamada Agar, com quem Abraão tem relações e gera um filho a quem ele coloca o nome de Ismael. Porém, o Senhor disse que não tinha feito uma promessa para Ismael, que não era o filho escolhido. O filho escolhido era Isaque, era aquele que Deus ia fazer com que Sara gerasse. Passam-se os anos, Abraão já está com aproximadamente 99 anos e Sara com 90 anos, velhos de idades. Se já era difícil Sara gerar um filho, nova, sendo estéril, imagine sendo velha e estéril. Uma mulher de 100 anos, estéril, gerando um filho. Fora de qualquer perspectiva humana disso acontecer. Mas isso acontece, porque como a palavra do Senhor diz, para Deus nada é impossível. É isso que o anjo fala a Abraão quando ele desce já preste na primavera ali para fazer com que essa promessa aconteça. Quando ele conta a Abraão, Abraão está ouvindo os anjos falar e Sara também, escondida, ouve o que o anjo fala e ela dá risada, ela ri. E ela pensa consigo mesma: como eu, sendo estéril e já velha de idade, meu Senhor já velho de idade, como nós vamos ainda ter este prazer? Como vamos ainda gerar um filho? Mas Abraão creu no Senhor. E o anjo disse: por que Sara riu? Porventura há alguma coisa impossível para Deus? Esta mesma fala é a fala que o anjo diz para Zacarias quando está no templo fazendo a oferta de sacrifício. Para Deus nada é impossível. E acontece que a mulher de Zacarias também tem um filho, Isabel. Mas voltando para o texto, o Senhor cumpre a promessa de que iria dar um filho a Abraão. Nasce-se Isaque. De Isaque nasce um outro filho chamado Jacó. E aí nasce Jacó e Esaú. Desse Jacó vem as 12 tribos de Israel. Jacó gera 12 filhos, que mais à frente vai se tornar as 12 tribos de Israel. Dentre esses 12 filhos, tem um filho por nome de José. José, todos nós conhecemos a história, aquele filho sonhador, que teve algumas revelações por sonho de que iria governar sobre sua família. E o Senhor cumpre os sonhos de José. José vai para o Egito vendido como escravo, mas com o passar dos anos se torna governador. Se torna uma pessoa importante. E não muito tempo distante disso, sua família também passa para o Egito. E ali eles começam a morar no Egito. Só que o que é que acontece? Ainda na época de José, aquele povo estava vivendo uma vida maravilhosa. José era governador, a nação de Israel era tido em boa expectativa, porque foi por meio de Israel que a nação do Egito não foi destruída por conta da fome. Então o povo era muito bem recebido no Egito. Era um povo que havia sido usado por Deus para dar livramento. A família de Jacó estava com crédito diante das autoridades do Egito. E, consequentemente, diante de toda a população do Egito. Só que o que acontece? Êxodo já começa narrando que passam-se os anos, morre José, morre todos os seus descendentes, todas as pessoas que eram ali daquela época de José morrem também. E o texto nos diz que também morre o faraó daquela época.
E se levanta um faraó que não sabia nada de José, que não sabia nada de fome, e que ele olhava com maus olhos aquele povo crescendo dentro do Egito. E qual é o pensamento desse faraó? Ele chama o povo, ele expressa sua preocupação e diz: nós não podemos deixar com que esse povo cresça muito, porque vindo uma nação inimiga, eles podem se afiliar a essa nação e fugir daqui do Egito. Então a preocupação do faraó é justamente essa, que o povo não saia do Egito. Ele quer deixar que o povo permaneça ali, preso no Egito. E a estratégia do faraó? Eles começam a escravizar o povo. O povo é escravizado, colocado trabalhos pesados para eles fazerem, trabalhos forçados. Aquele povo vivia oprimido, vivia sofrendo. Só que mesmo assim, sofrendo, oprimido, com muitos trabalhos, sabe o que é que acontece? Aquele povo ainda continuava crescendo. O texto diz no versículo 12 do capítulo 1 de Êxodo, que tanto mais oprimiam, tanto mais apertavam o povo, quanto mais eles cresciam. Eles prosperavam. E aí o faraó fica assustado. O faraó tem uma ideia demoníaca. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos matar todas as crianças de sexo masculino que saírem. Colocam algumas parteiras, 2 parteiras, para ficarem responsáveis por esse trabalho perverso e demoníaco. Só que as parteiras temem ao Senhor e ela diz: não vamos fazer isso. E aí quando o faraó chega para questionar por que é que elas não estavam deixando, porque elas estavam deixando que os meninos de sexo masculino saíssem com vida, elas falaram que era porque as mulheres israelitas eram diferentes das mulheres egípcias. Quando elas iam para poder pegar a criança, as crianças já tinham saído e não dava tempo. Aí o faraó tem uma outra estratégia maligna. Ele pega todas as crianças de 2 anos para baixo e joga no rio. Mata todas as crianças. E não somente isso, ele aumenta ainda mais o trabalho sobre aquele povo. E aquele povo, meus irmãos, agora estão debaixo de um momento de opressão e um momento de trabalho escravo, sem perspectiva de vida nenhuma. É um povo sem esperança. Agora, meus irmãos, imagine você viver por anos debaixo de opressão. Imagine você viver por anos sabendo que você vai acordar, vai trabalhar sofrendo, depois você vai dormir. Só que no outro dia, a certeza que você tem é que vai ser a mesma rotina do dia anterior. Agora imagine, meus irmãos, depois de tanto tempo de sofrimento, de opressão, de trabalho escravo, de falta de esperança daquele povo, uma intervenção divina. Foi isso que aconteceu. O capítulo 3 de Êxodo diz que Deus levanta um homem por nome de Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, ela olha que aquela criança, quando aquela criança nasce, ela olha como aquela criança é bonita e esconde a criança por aproximadamente 3 meses. Depois de 3 meses, ela viu que não podia mais esconder, coloca o menino à beira do rio Nilo. Ela não coloca o menino dentro do rio Nilo, porque às vezes quando a gente fala desse texto, a ideia que a gente tem é que ela colocou o menino dentro do cesto e jogou dentro do rio. E a água estava levando lá e a filha chegou. Não, ela colocou o menino às margens do rio Nilo, próximo às águas. E aí quando a filha do faraó vai se banhar no rio Nilo, ela escuta o choro da criança. E ela pensa, com certeza deve ser um filho de um israelita. Ela vai lá, ela vê a criança, e quando ela pega a criança, a irmã do menino desce imediatamente e diz: a senhora quer que eu leve essa criança para a mãe amamentar, e depois quando tiver crescido, eu devolvo para a senhora? Ela disse: quero, faça isso. E aí a mãe, que estava com uma perspectiva de que iria perder seu filho, agora recebe seu filho de volta e ainda recebe um salário para cuidar do seu próprio filho. Que coisa maravilhosa. Foi aí que foi instituído o Bolsa Família. Brincadeira, irmãos. Então, meus irmãos, depois esse menino cresce, e depois de crescido, ele vai para a casa do faraó. O faraó que havia decretado que fosse morto, o faraó que tinha planos de acabar com o nascimento dos homens de sexo masculino, porque queria impedir que o povo de Israel saísse da escravidão do Egito. E Deus pega Moisés, tira do meio dos israelitas e coloca para ser educado pelo próprio faraó.
O próprio faraó, meus irmãos, estava criando a arma que iria destruir com todo o seu império. Ali com o faraó, Moisés foi educado em todo tipo de ciência egípcia. Não pense que Moisés era um homem letrado, não. Era um homem muito capacitado. O que tinha de melhor de estudo naquela época do Egito, pode ter certeza que Moisés usufruiu. Moisés era um homem culto, um homem preparado. Mas não somente isso, Moisés era um homem levantado por Deus para salvar a nação de Israel. Então, depois de tanto tempo, de trabalho escravo, de sofrimento, de dormir sabendo que no outro dia iria acordar simplesmente para trabalhar, agora, meus irmãos, surge Deus na história de Israel. Deus decide intervir no meio daquele povo que está sofrendo. Só que Deus não intervém de qualquer forma. Deus intervém de forma poderosa, meus irmãos. Amém. E o resultado disso é que pragas começam a cair sobre o Egito. O rio Nilo é tocado. O céu é tocado, a terra é tocada. Tudo é tocado, meus irmãos. Mas o que acontece é que o coração do faraó ainda continua endurecido. O coração do faraó ainda continua ensoberbecido, meus irmãos. Até que chega um momento em que Deus ele anuncia algo diferente. Agora, meus irmãos, o que Deus vai anunciar aqui no capítulo 12 de Êxodo não é mais um sinal. O que Deus vai anunciar aqui no capítulo 12 não é mais uma advertência. Agora, aqui no capítulo 12, Deus decide executar o seu juízo. E o tema da pregação desta noite, meus irmãos, é debaixo do sangue ou exposto ao juízo. É o que esse texto vai mostrar para nós nesta noite. Não existe meio termo. Ou estamos debaixo do sangue ou estamos expostos ao juízo de Deus. É isso que acontece aqui. Não é mais uma advertência que Deus está fazendo para aquele povo. Não é mais um sinal miraculoso de transformar o rio Nilo em água de sangue. Não é mais fazer aparecer rãs. Não é mais a pestilência de gafanhoto. Agora é um juízo de Deus contra a terra do Egito. Uma noite, meus irmãos, é marcada. Uma noite em que Deus passaria pelo Egito. E aí, meus irmãos, quando Deus passa, quando Deus chega, não há mais como ignorar. O faraó estava com seu coração endurecido até certo momento. Mas chegou um momento que Deus decidiu agir, meus irmãos. E aí, quando Deus decide agir, não há como mais a gente resistir. Não há como mais a gente permanecer prepotente diante da grandeza de Deus. Porque Deus, meus irmãos, ele passaria pelo Egito para julgar aquela terra. Deus passaria pelo Egito para julgar o faraó. E é exatamente nesse ponto que o texto de Êxodo capítulo 12 começa. Para contextualizar os irmãos, o povo de Israel ainda está no Egito. Eles ainda não haviam saído de lá. Ainda não havia sido liberto completamente. Claro, o povo já tinha ganhado uma certa autonomia entre algumas pessoas ali do Egito. Diante de tantas coisas maravilhosas que o Senhor havia feito, alguns egípcios já estavam tremendo de medo. Algumas pessoas já olhavam a nação de Israel com outros olhos. Não era mais alguém que era refém da escravidão. Era uma nação a qual Deus agia soberanamente. Eles sabiam que havia um Deus poderoso e todos nós sabemos que o Egito, eles adoravam vários deuses. Era uma nação politeísta, era uma nação que cria em vários deuses. E cada ação de Deus era para humilhar um dos deuses egípcios. E aí, diante desse cenário onde os sinais e as manifestações de Deus apareciam, alguns egípcios já haviam se tocado, Deus está lutando por esse povo. Não é possível que isso que está acontecendo é obra humana. Só que o povo ainda não havia sido liberto totalmente. Havia sido liberto parcialmente, meus irmãos. Mas Deus, antes de tirá-lo da escravidão, trata de algo mais profundo. Como
eles escapariam do juízo de Deus. Porque naquela noite, meus irmãos, não era só o Egito que estava em risco. Israel também estava em risco. Quando Deus fala para aquele povo que estava reunido nas suas casas, ele passa as orientações, ele diz que quem não passasse o sangue nas umbrais da sua porta, também receberia o castigo de Deus. Então o juízo não estava apenas sobre a nação do Egito, mas também estava sobre a nação de Israel. E Deus então estabelece algumas instruções claras para aquele povo. Primeiro, não era para eles negociarem, não era para eles se adaptarem, mas era para eles se livrarem do juízo de Deus. Então, diante daquele cenário, é onde é instituído a Páscoa. Então, o ponto central aqui desse capítulo 12 não é apenas o povo sair do Egito. É ser poupado quando Deus julgar aquela nação. E aí é onde se estende o propósito central do capítulo 12 dos versos que nós fizemos a leitura. Porque aqui o texto quer nos mostrar, meus irmãos, que Deus ele livra o seu povo do juízo por meio do sangue de um substituto. E Deus exige que haja fé, obediência e estabelecimento, meus irmãos, de um memorial contínuo para essa redenção. Deus pede para aquele povo, pegue um cordeiro. Aí Deus diz para aquele povo, vocês vão sacrificar o cordeiro e vão passar o sangue nas umbrais da porta. Eles precisavam crer que aquele sangue iria de fato livrá-los do anjo do Senhor que passaria no meio do Egito. Então Deus estabelece um memorial que é a Páscoa, como algo contínuo que eles deveriam fazer repetidamente para se lembrar, meus irmãos, dessa redenção que foi recebida por parte de Deus. Então, nós vamos ver aqui 3 verdades desse texto. A primeira verdade é que Deus ele providencia um substituto perfeito. Veja o que é que nos diz os versos 1 ao 6. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Agora veja o que aqui diz o verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então veja, aqui, meus irmãos, Deus ele não deixa espaço para uma opinião humana. Ele não diz para o povo de Israel, vocês querem escolher o que mesmo? Qual animal que vocês querem escolher para sacrificar? Ou como vocês querem que seja operada essa libertação de vocês do Egito? Não. Deus ele não deixa espaço para a opinião humana, meus irmãos, aqui nesse texto. Deus não quer saber a opinião desse povo, desses homens. Ele não diz, façam como vocês acharem melhor. Não. Deus é zeloso, meus irmãos, e ele determina. E Deus diz, tem que ser um cordeiro ou um cabrito. Ele tem que ser macho e ele tem que ser sem defeito. E ele tinha que ser separado antecipadamente. São as ordenanças que Deus faz para aquele povo, meus irmãos. Porque quando Deus salva, ele define o padrão de salvação. Deus não deixa na sua mão, você escolhe o que é que você quer, não. Deus define o padrão de salvação. E aquele cordeiro, meus irmãos, que foi preparado lá no Egito, ele não era apenas um símbolo. Ele era um substituto. Aquele cordeiro ia ser morto no lugar da família. Por causa do pecado daquela família. Era um sacrifício substitutivo, meus irmãos. O cordeiro morreria. Ou se não, o primogênito morreria. Só tinha 2 caminhos. Mas a resposta clara é que algo teria que morrer. Ou era o cordeiro, ou era
o primogênito daquela família. Mas alguém, meus irmãos, alguém teria que morrer. Não há uma terceira opção aqui no texto. O texto não abre alas para uma terceira pessoa, uma terceira opção. Não. Só havia duas opções. Ou o cordeiro, ou o primogênito. E aqui, meus irmãos, esse texto nos ensina algo fundamental. Para que haja vida, alguém precisa morrer. Mas aí a gente parte para a segunda verdade do texto. E a segunda verdade se encontra dos versos 7 ao 13, no qual nos fala que Deus estabelece o sangue como um único meio de livramento. É o que o texto nos diz. Veja o que o texto nos diz dos versos 7 ao 13. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O texto aqui, meus irmãos, ele nos mostra que o único meio de livramento que aquele povo que estava no Egito tinha era o sangue. Era o sangue do cordeiro. O texto começa falando, vocês têm que preparar um cordeiro, tem que ser macho, tem que ser perfeito, e vocês têm que preparar apressadamente. Vocês têm que preparar antecipadamente. Mas veja que o texto ele não para apenas no cordeiro, ele vai adiante. O texto avança. E aí o texto nos mostra que o sangue do cordeiro precisa ser aplicado. Deus diz, tomarão do sangue e porão nas umbrais da porta, nas vigas da porta. Mas o sangue, meus irmãos, precisa ser aplicado. Então vem a declaração que governa todo o texto. Quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. Eu passarei de vós. É esse texto que governa, meus irmãos, todo o restante do texto. Essa declaração que governa todo o texto aqui, meus irmãos. Perceba isso com atenção. Deus, ele não disse, quando eu vi a intenção de vocês, eu passaria adiante. Deus não disse, quando eu vi o coração de vocês, eu passarei adiante. Quando eu vi quem vocês são, eu passaria adiante. Quando eu vi que vocês são israelitas, eu passaria adiante. Deus não diz isso, meus irmãos. Ele diz, quando eu vi o sangue. Porque o livramento não está no homem. O livramento não estava naquelas pessoas, ou no fato delas serem israelitas. O livramento, meus irmãos, estava no que Deus havia estabelecido. Veio, meus irmãos, diante daquilo que Deus determinou que seria um meio pelo qual os homens seriam salvos. Veio pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue deste animal que foi sacrificado em cada casa. Foi esse método que Deus escolheu para livrar aquele povo. Eu estou falando do povo de Israel que estava no Egito. Foi o meio pelo qual Deus usou, meus irmãos. Foi o meio que Deus estabeleceu. E o juízo passou por todas as casas aonde havia o sangue do animal. O juízo de Deus passou, meus irmãos. O juízo saiu daquela nação de Israel e atingiu
os egípcios. E a diferença não era pelo fato de um ser egípcio e outro ser israelita. A diferença não era o povo. O texto nos mostra. Nós fizemos a leitura do texto. O texto diz que Deus não exerceu juízo contra os israelitas porque eles estavam protegidos com o sangue do Cordeiro. É o sangue, meus irmãos, que faz toda a diferença em nossas vidas. Foi o sangue que fez a diferença na vida da nação de Israel que estava no Egito. Porque se eles não colocassem o sangue do Cordeiro nas umbrais da porta, nas vigas da porta, certamente o primogênito daquela família também morreria. O primogênito do animal daquela família também morreria. Mas pelo fato de estarem protegidos com sangue, o Senhor não exerceu juízo. E aí a gente passa para a terceira verdade do texto, e aí eu já ando para o final. A terceira verdade dos versos 8 e 14 é que Deus institui um memorial de redenção. Depois disso tudo, meus irmãos, Deus faz algo poderoso. Ele transforma aquele livramento dado ao povo em um memorial permanente, o que nós conhecemos hoje como a festa da Páscoa ou a festa dos pães asmos, que são os pães sem fermento. Deus institui ali no Egito a festa da Páscoa. E aí eles deveriam comer o cordeiro com o pão sem fermento e com ervas amargas. Mas também, meus irmãos, eles deveriam comer de uma forma específica. O texto nos diz que eles deveriam comer prontos, apressados e preparados para sair do Egito. Eles deveriam estar prontos, apressados e preparados. Porque, meus irmãos, quem experimenta a redenção de Deus não vive acomodado. Vive em prontidão, vive preparado. E Deus ordena: este dia vos será por memorial. Ou seja, vocês nunca podem se esquecer o que eu fiz por vocês. Aqui eu estou falando para a nação de Israel. Deus falando para aquela nação: vocês nunca devem se esquecer do que eu fiz por vocês. Vocês eram escravos, vocês viviam oprimidos, vocês sofriam, vocês estavam debaixo de jugo pesado, mas eu livrei vocês soberanamente. Então vocês devem se lembrar deste dia. Isso nos mostra que a redenção precisa ser lembrada, meus irmãos. Porque esquecer a redenção é perder o senso da graça de Deus em nossas vidas. O texto nos lembra, meus irmãos, e nos leva a uma cena clara. Nos leva a uma noite, nos leva a um Deus santo passando para executar juízo, e há apenas duas possibilidades: casas com sangue ou casas sem sangue. Era só isso. Só havia essas duas possibilidades naquela noite: casas com sangue nas umbrais da porta e casas sem sangue nas umbrais da porta. Duas realidades. E isso, meus irmãos, define tudo. Porque não era quem eles eram. Não era o que eles tinham feito. Mais uma vez, era o sangue do Cordeiro que havia sacrificado. E agora, irmãos, olhemos para esse texto à luz desta mesa. O Cordeiro, aquele Cordeiro lá do tempo do povo da escravidão, apontava para Cristo. Apontava para Jesus. Jeremias diz lá em João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus se achegando para ser batizado, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro lá do Egito apontava para o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, meus irmãos. O sangue do Cordeiro que foi passado nas vigas da porta apontava para a cruz de Cristo, aonde o seu sangue foi vertido por causa dos nossos pecados.
E o livramento, meus irmãos, apontava para a salvação final do povo escolhido de Deus. E hoje nós não celebramos mais aquela noite do Egito. Nós não celebramos mais aquela fuga apressada do povo de Israel de dentro daquela nação. Nós celebramos agora, meus irmãos, algo muito superior. Não tem mais nada a ver com animais. Não tem nada mais a ver com sangue de animais terrenos. O que nós celebramos hoje é o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Porque Cristo, meus irmãos, Ele tomou o nosso lugar, meus irmãos. E a verdade continua a mesma. Deus, Ele continua sendo santo. E o juízo de Deus ainda continua sendo real para todos nós que estamos aqui. Mas também continua sendo a verdade, meus irmãos, que Deus, Ele providenciou um cordeiro para nos livrar dessa nossa condição, do nosso pecado. Deus preparou o cordeiro, meus irmãos, que tirou o pecado do mundo para morrer em nosso lugar. Para ser sacrificado em nosso lugar. E diante dessa verdade, para todos nós que estamos aqui, só existe duas realidades. Ou nós estamos debaixo do sangue de Cristo, ou nós estamos expostos ao justo juízo de Deus. É essa verdade que esse texto mostra para nós nesta noite. Eu não sei qual é a condição de cada um de vocês que está aqui nesta noite. Mas eu quero deixar claro para vocês, à luz de Êxodo capítulo de número 12, só existem duas verdades. Ou nós estamos debaixo do sangue de Cristo, protegido da cólera de Deus, ou nós estamos expostos diante do grande juízo de Deus, que condenará todos aqueles que recusaram o sangue do Cordeiro. Que condenará todos aqueles que não quiseram o sangue do Cordeiro. Que condenará todos aqueles que zombaram do sangue do Cordeiro. Só existem essas duas realidades. Ou nós estamos debaixo do sangue, ou estamos expostos à condenação. E ao participar da ceia, meus irmãos, a pergunta não é ritual, é espiritual. O sangue já foi aplicado sobre a minha vida? É isso que nós devemos perguntar nesta noite. Esse sangue que nos livra da ira de Deus foi aplicado em nossas vidas? Ou será que eu ainda estou exposto diante do juízo? É uma pergunta espiritual que nós devemos fazer, meus irmãos. Porque no fim, continua sendo verdade. Quando Deus vê o sangue de Cristo sobre nossas vidas, Ele passa. Ele não executa o seu juízo. Então que estejamos debaixo, meus irmãos, do sangue de Cristo. E para finalizar, o nosso memorial não é mais uma Páscoa. O nosso memorial está aqui. É a ceia do Senhor. Assim como aquele povo do Egito, aquele povo que saíram do Egito, tinham que fazer uma festa como memorial daquilo que Deus havia feito, assim também todos nós, meus irmãos. Devemos celebrar a ceia todos os dias, todas as vezes, para nos lembrarmos. Estou debaixo do sangue. Eu não estou exposto ao juízo de Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, vamos nos colocar sobre os pés